Nas unidades 7 e 8, nós vamos abordar um tema que não faz parte normalmente do ensino médio. Na verdade, acredito que para muitos de vocês não fez parte nem mesmo do ensino superior, que é o estudo das sequências definidas por recorrência. Em vários aspectos, esse estudo é análogo ao estudo das equações diferenciais. Na verdade, é um tema que é mais simples, ele requer técnicas mais elementares, mas que por alguma razão é menos comum de ser feito nas escolas. Talvez pelo fato da matemática discreta só recentemente, de fato, ter sido reconhecida como uma componente fundamental no ensino da matemática. Então, na unidade 7, o que nós vamos fazer é ver como certos problemas podem ser expressos por meio de sequências definidas por recorrência, e nós vamos aprender como resolver as chamadas recorrências lineares de primeira ordem. Há muitas sequências para as quais a maneira natural de defini-las é por meio de regras que permitem calcular um termo dessa sequência em função dos anteriores. Normalmente, ou do antecessor imediato, ou de uma quantidade pequena de antecessores imediatos. Então, nós já vimos alguns exemplos de sequências definidas deste modo. Por exemplo, uma progressão aritmética, tudo que você precisa saber de uma progressão aritmética qual é o seu primeiro termo e qual é a razão. Porque, a partir do momento em que você tem essas duas informações, o primeiro termo está definido e cada termo da sequência permite calcular o seguinte. E, como nós vimos, deste modo, toda a sequência fica definida. Um outro exemplo também que nós já vimos é a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, que nós vimos quando falamos sobre indução aplicada ao problema, ao modelo lá para a reprodução de coelhos, é uma sequência em que os dois primeiros termos são definidos como sendo 1, tá? E a partir daqui, não 1, mas dois termos consecutivos da sequência definem o termo seguinte. Então, essa lei de recorrência que está aqui, aqui nesse ponto, nós escrevemos essa lei de recorrência mostrando como o termo de ordem n mais 2 depende dos termos de ordem n e n mais 1 para todo n maior ou igual a 1. Alternativamente, nós poderíamos ter escrito desse modo. Então, só para chamar a atenção de que essas duas formas de descrever essa sequência por recorrência são perfeitamente equivalentes. Então, antes da gente prosseguir, um lembrete de que para que uma sequência fique definida por uma recorrência, não basta fornecer a recorrência em si, ou seja, a forma como cada termo depende dos anteriores. É fundamental também você fornecer tantos termos iniciais quanto são suficientes para a sequência ficar definida. Então, no caso de uma recorrência que a gente vai chamar de primeira ordem, em que a dependência é apenas de um termo anterior, basta que você forneça o primeiro termo. Se a dependência é de segunda ordem, ou seja, um determinado termo depende não de um, mas de dois termos anteriores, você tem que fornecer os dois primeiros termos. Então, recorrências são formas extremamente importantes e naturais de resolver determinados problemas que, por outras técnicas, poderiam ser bastante difíceis de serem resolvidos. Então, eu vou ilustrar por meio desse exemplo.
no qual eu quero contar quantas são as sequências de 10 termos tomados no conjunto 0, 1, 2, em que não há 2 termos consecutivos iguais a 0. Então, contar quantas são as sequências de 10 termos está bastante fácil. Então, se cada um dos elementos tem que ser um número no conjunto 0, 1, 2, então o número dessas sequências é 3 possibilidades para a escolha do primeiro termo, 3 para o segundo e assim por diante, que vai dar 3 elevado à décima. 3 elevado à décima, aproximadamente 59 mil. O problema é que eu quero excluir dessa contagem aquelas sequências em que há 2 termos consecutivos iguais a 0. E é claro que quando eu digo que não pode haver 2 termos consecutivos iguais a 0, eu também quero dizer que não pode haver 3, ou que não pode haver 2 grupos de zeros consecutivos. Isso torna muito difícil a contagem direta desse conjunto. E por enumeração também é complicado. Estamos diante de um conjunto de 59 mil elementos. Então, modelar esse problema por recorrência nos dá uma forma eficiente de resolver esse problema. Então, para modelar o problema por recorrência, nós vamos criar uma sequência, x índice n, em que xn representa a solução do nosso problema para sequências que têm n termos. E o que a gente vai fazer é expressar a quantidade dessas sequências em termos do que ocorre para sequências com menor número de termos, e aí tem uma maneira bastante natural de fazer isso, que é considerando o primeiro termo dessa sequência. Então, a gente vai considerar o primeiro termo dessa sequência, e aí, de acordo com o que seja esse termo, que ele pode ser 0, 1 ou 2, nós vamos contar qual é a quantidade de possibilidades que a gente tem, expressa em termos de um número menor de termos, e assim obter a recorrência que a gente deseja. Então, vejamos como isso é feito. Então, o primeiro passo é contar quantas são essas sequências que começam por 1. E a minha afirmativa é que esse número é expresso por xn menos 1. Por que isso? Se o primeiro termo dessa sequência é 1, é claro que esse primeiro termo não tem nenhum impacto na restrição de não ter 2 termos consecutivos iguais a 0. Portanto, basta que eu assegure que no que se segue, onde há n menos 1 termos, não haja 2 termos consecutivos iguais a 0. Mas essa contagem é expressa por x índice n menos 1. Então, das xn sequências, aquelas que começam por 1 são nessa quantidade. É claro que o mesmo argumento mostra que o número das sequências começando por 2 também é x índice n menos 1. Então, se eu começar por 2, basta que eu assegure que os n menos 1 termos seguintes também cumpram essa restrição. O mais interessante é contar quantas são as sequências que começam com 0. E a minha afirmativa é que a quantidade dessas sequências é 2 vezes x índice n menos 2. Por que isso? Se a sequência começa por 0, o termo seguinte não pode ser 0, porque se ele fosse 0, já estaria violando a condição de não ter 2 termos consecutivos iguais a 0. Então, uma sequência de n termos satisfazendo as nossas condições tem obrigatoriamente o segundo termo ou igual a 1 ou igual a 2. E a partir desse momento, o problema recai nos itens anteriores. Ou seja, uma vez que eu tenha um termo igual a 1 ou um termo igual a 2, os restantes n menos 2 termos, basta que eles cumpram a condição de não haver 2 zeros consecutivos. Então, as sequências que tem o grupo
agrupamento 0, 1 no início são em quantidade xn menos 2. Aquelas que têm o agrupamento 0, 2 no início também têm quantidade igual a xn menos 2. Logo, o número total das sequências, começando por 0, é 2 vezes x índice n menos 2. Então, com isso, nós temos a nossa recorrência. Tá? Pelo que nós vimos, fazendo essa contagem, tá? Nós temos xn menos 1 começando por 1, xn menos 1 começando por 2, 2xn menos 2 começando por 0, logo eu posso exprimir xn por meio dessa recorrência, tá? que é válida para n maior ou igual a 3. Então, a partir de n igual a 3, eu posso calcular os termos da minha sequência usando os termos anteriores. Agora, para eu poder realmente produzir a minha sequência, eu preciso dos 2 primeiros termos. E esses eu conto diretamente. Porque é fácil ver que x1 igual a 3. Porque qualquer sequência com um único termo, tá, seja ela a sequência 0, ou 1 ou 2, cumpre a condição. Não há 2 zeros seguidos. x2 é igual a 8. Porque isso, estamos falando agora de sequências que têm 2 termos. Tá? Então, a quantidade dessas sequências é 3 ao quadrado, que é 9. E entre elas, há uma sequência proibida, que é a sequência 0, 0. Logo, a quantidade das sequências permitidas é igual a 8. A partir daí, nós podemos obter, usando a recorrência, os termos seguintes. Então, x3 vai ser 2x2 mais 2x1. Isso vai ser 2 vezes 11, que é igual a 22. x4 é 2x3 mais 2x2. Então, esse número vai ser 8 mais 22, 30, multiplicado por 2, dá o 60. E assim por diante. Então, o x5 é igual a 164. Tá? Esse 64 vem do 22 mais 60, 82 multiplicado por 2 dá 164. Tá? E assim por diante. Então, continuando o processo, nós obtemos x6 igual a 448, x7 igual a 1.224, x8 igual a 3.344, x9 igual a 9.136 e, finalmente, chegamos à nossa resposta, que é o termo x10 igual a 24.960. Então, notem que nessa solução nós não chegamos a obter uma expressão fechada que permitisse calcular diretamente x índice n, coisa que nós vamos aprender a fazer na unidade relativa a recorrências lineares de segunda ordem. Mas encontramos uma maneira bastante eficiente de chegar à resposta final do nosso problema.